Olá, tudo ótimo com você, né? Bom, eu como sempre acredito verdadeiramente que sim. Você já provavelmente sabe o porquê eu venho dizendo isso, mas eu quero discutir mais a fundo com você sobre estes e muitos outros assuntos relacionados à nossa vida, nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, nossa felicidade, nossas realizações e principalmente essa busca contínua, não é verdade? Então vou dar alguns minutos para a gente falar aí sobre esse assunto, né? Por que nós nos deixamos nos enganar? Seja bem-vindo, bem-vinda, boa tarde para você que está chegando ao vivo, tá? Deixa aqui para mim, por favor, a sua informação, tá? A cidade de onde você está falando, tá ok? E se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, digita aí número 1, tá? Porque assim eu vou saber que a conexão aqui de internet está legal, que o som está chegando para você, tá? E se você não estiver me vendo bem ou me ouvindo bem, digita número 2, ok? Nós vamos falar aqui sobre mindset vencedor, sobre mentalidade, comportamento. Eu vou, como se diz, vou simplificar ao máximo aqui, né? Falar sobre comportamentos. Por que estou simplificando? Porque às vezes mindset, mentalidade, as pessoas acham que isso é muito complexo, é só para pessoas, vamos dizer assim, anormais, vamos dizer assim, podem conseguir, tá? Então, seja bem-vinda, Luciana, minha irmã aqui em Cristo Jesus, maravilha, seja muito bem-vindo. Então nós vamos falar sobre isso. Você que vai assistir gravado, vai assistir esse vídeo depois, eu quero já te dar essa dica aí. Pula aí 5 minutos, né? 4 minutos e verifique se a gente já começou a discutir o conteúdo. Eu vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais para que, claro, o máximo de pessoas possam vir participar. Valdinei, seja bem-vindo, meu amigo. Deixa aí, Valdinei, a cidade de onde que você está falando, para que eu possa também acompanhar aqui aonde que esses conteúdos estão chegando aqui no Brasil ou em outras cidades, né? E isso é muito importante, tá? Vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que se você ficar aí até o final, olha só que bacana, Valdinei está falando lá de Rondônia, Colorado do Leste, provavelmente. Faltou um Lzinho ali. Seja muito bem-vindo, viu, Valdinei? Então, para vocês que não me conhecem pessoalmente, né, aqui nas minhas redes sociais, eu estou fazendo inclusive esse trabalho aqui. Eu vou focar no Facebook, depois eu vou, claro, guiar para o meu canal no YouTube, mas eu vou começar aqui pelo Facebook, porque no Facebook, querendo ou não, tem muito mais pessoas aí relacionadas às minhas redes sociais, tá? No Instagram, a live ela tem uma durabilidade menor, né? E acaba também que as funcionalidades aqui eu ainda não tenho totais habilidades, como eu tenho aqui no Facebook, tá bom? Então estou fazendo essa gravação aqui pelo meu celular, estou aqui na minha cidade, hoje onde eu moro, que é Mogi das Cruzes, tá? Uma cidade linda, maravilhosa, que Deus me deu o privilégio e a honra de retornar para essa cidade depois de 22 anos, tá? E aí eu quero começar falando com você sobre isso, nessa live, onde eu deixei uma prévia, né? Eu fiz aí um stories esses dias e falei que eu ia começar a falar de assuntos e conteúdos muito forte, né? Então, se você não tem ali o hábito, não tem um estômago forte para passar por uma situação, eu até usei um exemplo da carne, né? Quando a gente vai para um lugar assim, sei lá, do interior, vai comer, e aí chega lá, tem um boi que foi Colorado do Oeste, que o Valdinei corrigiu aqui, bacana. Então, quando a gente vai para algum interior, vai participar de um churrasco, ou vai comer uma carne muito fresca, né? Ou seja, o animal foi para o abate e você em seguida já fez ali a preparação e se alimentou com aquele animal. Tem pessoas que ela tem, assim, como hábito,
passou longe, muitos anos, né? Só cidade grande, metrópole, comendo aquela carne que foi pro frigorífico, pro abate, depois pro frigorífico, para depois chegar na casa dela, no supermercado e assim por diante. Ou seja, esse processo, né, entre o abate até a hora que a carne está lá na casa da pessoa é longo, né? Então, com isso, a carne vai perdendo algumas propriedades ali, ou seja, a força que tem a carne ali, o alimento, é totalmente diferente de quando você vai comer e se alimentar. Ou até mesmo o leite, né? Você tomar um leite direto da vaca é totalmente do leite de saquinho, leite longa-vida e assim por diante. Então, o que eu quero dizer do forte é isso. Porque eu quero te pedir licença para falar o que eu vou falar, né? Eu quero te pedir compreensão para ouvir até o final. De repente você não entrou no início do vídeo, da live, mas assista até o final para você poder interpretar da melhor forma possível, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui assistindo essa live, assistindo esse vídeo gravado, tá? É um imenso carinho e assim uma responsabilidade muito grande quando eu abro essa câmera aqui e vou falar para as pessoas, porque eu não sei quantas pessoas podem assistir. Se são pessoas que têm um relacionamento muito próximo ou nunca me viram pessoalmente ou nunca estiveram comigo pessoalmente, né? Às vezes ela está aqui acompanhando, mas ela nunca me conheceu, então ela não sabe da minha intimidade e não sabe do processo que eu vivi ou que eu estou vivendo. Então é muito complexo, tá? Mas mentalidade, comportamento, que é isso que eu quero dizer para você, tem muito a ver e é universal, existe um padrão universal. Se eu estivesse falando em outra língua, ou se essa pessoa assistir um vídeo traduzido, ela vai se identificar com esses padrões. Por quê? Porque é um padrão universal, o que isso é humano, é da humanidade, né? E princípio. Então, com todo cuidado, com todo carinho, por isso que eu te pedi licença, seja bem-vinda, Adriana, né? Você que está assistindo ao vivo aí, coloca para mim se você está me vendo bem ou me ouvindo bem. Se você estiver me vendo bem e ouvindo bem, mesmo que você assistir gravado depois, deixa a informação aqui, por favor, tá? Então, se você estiver me vendo bem e ouvindo bem, digita número 1, tá? E se você não estiver me vendo bem ou me ouvindo bem, digita número 2, ok? E coloca para mim a cidade de onde que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Vai ser muito importante e deixa aí seu feedback, fica à vontade para fazer perguntas, tá bom? Então eu vou começar aqui nessa live de hoje, eu vou procurar fazer no máximo, é um desafio, tá? Já vou passar para você porque esse desafio de tempo, porque é um desafio o tempo para mim, porque são 9 anos que eu estou vivenciando esse processo de forma muito intensa, sabe? Vamos dizer que dentro desses 7 anos tem muita profundidade, muita intensidade então não é fácil, não é simples colocar aqui para você num vídeo, num áudio, tudo que eu vivenciei. Né? É claro que conteúdos e temas são diferentes, mas a mente da gente ela vai buscando lá no profundo, e eu busco ser o mais sincero, o mais verdadeiro possível, tá? Então por isso que eu vou te mostrar isso aqui, para a gente ter cuidado e carinho. Eu não vou praticar aqui, vamos dizer assim, que eu quero dizer religiosismo, tá? Eu quero ter cuidado, mas eu quero que você veja, porque é para respeito, para a gente ter reciprocidade, tá? Muito do que eu quero falar com você tá aqui, ó. O maior e melhor livro que transformou a minha vida. Esse livro mudou a história da minha vida. E eu tenho certeza que pode mudar a história da sua vida. Então não tem nada a ver com igreja A, B, C, D, denominação, religião A, B, C ou D. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando do manual do homem. Isso aqui é o manual do homem, tá? Isso aqui é como se você tivesse aí um aparelho igual o seu celular, né? Não tem como te mostrar o meu celular aqui, porque ele está gravando esse vídeo. Mas é como se você tivesse a mesma coisa, a mesma funcionalidade. Se você não tem conhecimento nenhum de um aparelho que você compra, de um carro que você compra, quando você tem dúvidas, se você não tem ninguém para te ensinar,
você consulta o manual. Na verdade, a realidade, né? Eu vou usar muito mais essa palavra realidade, porque eu não sou o dono da verdade. Mas, como eu falei com vocês, eu busco seguir hoje o máximo que eu posso o livro que é o livro falando do dono da verdade, Deus, que é o criador de tudo isso aqui, né? Então, mas eu vou falar de realidade, mundo real e o ideal. São situações bem complexas, tá? Então eu estou começando aqui essa live no dia de hoje, nesse conteúdo que eu vou passar aqui. De repente vai ser 2 vezes por semana, eu ainda não decidi, não defini. Mas eu quero falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, o manual do homem, porque se você não consulta, a realidade é essa, é porque a gente passa a carroça na frente dos bois. E aí a gente acaba dançando, né? Porque a gente se frustra, a gente se machuca, a gente comete erros bobos, né? Então a minha vida, por, vamos dizer, 30 anos ou 29 anos, ela foi assim. Ela foi, vamos dizer, com muita imprudência, com muita incoerência, e tudo isso podia ser diferente. Claro que tudo tem um tempo certo, né? Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas o mais importante que eu quero compartilhar com vocês é as minhas experiências, para que de repente você não venha se frustrar ou errar da mesma forma que eu errei. E para você imaginar, e não só imaginar, mas poder sentir que há solução para tudo, para todas as dificuldades, todos os problemas, todas as adversidades. Há sim possibilidade de solucionar e principalmente de caminhar, mesmo com adversidade, mesmo com adversidades, você ter uma vida feliz, você ter plenitude, você ter abundância, porque isso não está relacionado ao dinheiro, não está relacionado, né? E consequentemente, claro, eu vou falar um pouco da minha história como empreendedor, né? Como eu decidi a fazer isso, por que eu estou seguindo esse caminho, né? Porque isso é que vem fazendo a diferença na minha vida e na vida de milhares e milhões de pessoas pelo mundo, tá? Leitura, ó, aqui, ó, tem mais um aqui de hoje, esse aqui é fininho, vou começar a ler ele, mas eu tenho outras dezenas de leituras, porque uma das coisas que eu descobri através da leitura é que quando você não usa um dom que você tem natural, é como se você fosse um deficiente físico. E aqui novamente, com todo respeito, com todo carinho, se você que assiste esse vídeo ou for assistir esse vídeo, tem algum tipo de deficiência natural no corpo, física, ou até mesmo aconteceu por um acidente. O que eu quero dizer, que eu estou comparando aqui a visão, por exemplo, no meu caso, né? Até os meus 29 anos, eu era cego. Eu tinha olhos, mas era como se eu tivesse comportamento de um cego. Por que comportamento de um cego? Porque eu não praticava, eu não usufruía aquilo que os meus olhos tinham como função. Eu não adquiria conhecimento. Então a minha diferença entre um cego era nenhuma. Por quê? Até pior, porque quando a pessoa ela tem uma certa debilitação física, é incrível o poder que ela se desenvolve em outras habilidades e em outras competências. Por que será? Nós vamos falar sobre isso também, tá? Então, a minha diferença entre uma pessoa que era cega e a outra, e eu que não era cego, era nenhuma, porque eu não adquiria conhecimento como eu podia até aquele momento da minha vida, tá? É claro que eu estudei, eu aprendi a ler, né? Aprendi a escrever, mas o que eu quero dizer é a leitura real, você pegar conteúdos de qualidade, sabe? E aí, sim, a sua vida vai começar a fazer sentido, porque a sociedade, nós vivemos num mundo, principalmente no tempo de hoje, nós vivemos em uma sociedade onde ela nos empurra, tá? Ela nos pressiona a cometer diversas situações incoerentes com aquilo que a gente almeja para o futuro. Por quê? Porque nós queremos viver o tempo todo
O tempo todo nós queremos viver somente em função do presente. E quando a gente quer viver em função somente do presente, um dos maiores erros que a gente comete é viver de aparência. É viver Falei com você que vai ter força aqui, né, nas palavras. E quando eu falar, e quando eu dizer alguma coisa aqui, eu não quero aqui te afrontar, não quero aqui te menosprezar, eu não quero aqui de forma alguma que você se sinta ofendido, mas eu quero dizer as palavras que eu vou dizer, mas para te confrontar, para que de repente você tome uma ação, tá? Uma ação de mudança. Você entenda que de repente esse caminho não é o caminho que você precisa seguir para ser uma pessoa feliz. E aí você tome a decisão de mudança, tá? Então por isso que eu vou falar essas palavras, tá? Não é de forma alguma, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, nós somos todos iguais. Perante a criação de Deus, nós somos todos iguais, né? E voltei. A sociedade nos pressiona a viver com essa ostentação, né? A mídia, a comunicação, principalmente no nosso país, no Brasil, a comunicação que faz uma manobra muito grande nas pessoas, que é a televisão, os canais abertos da televisão brasileira, só tem conteúdo péssimo. Se salvar ali 5% é muito. A qualidade que ali tem, além de ser ruim, ela te leva aos padrões que são totalmente incoerentes ao futuro que de repente você sonha em ter, tá? Porque você não consegue ter um padrão que segue os princípios, tá, da humanidade. A gente não consegue seguir esses padrões por N fatores, tá? Então por isso que eu resolvi abrir aqui. Vou abrir o meu coração mesmo para vocês. Eu preciso inclusive começar, além de colocar isso para as pessoas, da gente não viver pelo engano, eu já preparar você que vai assistir, tá? E também para me retratar aqui com algumas pessoas. Eu não estou usando as redes sociais para me fazer de vítima, não, de forma alguma, tá? Mas eu quero sim colocar com toda a humildade possível a minha experiência de vida, para que outras pessoas não possam cometer o mesmo erro que eu cometi durante anos da minha vida. Então eu preciso começar pelo início, pelo princípio, pelo mais importante, que é me retratar com essas pessoas, porque com certeza algumas pessoas vão assistir esses vídeos que me conhecem, né, que se relacionaram comigo num passado, ou às vezes até num passado recente, e que de repente eu pude ter desagradado essa pessoa de alguma forma, né? Seja emocionalmente, seja fisicamente, ou até mesmo financeiramente. E isso é muito sério. Eu preciso, além de pedir perdão para essas pessoas, quem for assistir, eu não vou dar nome, eu não quero expor ninguém. Eu vou cuidar ao máximo para que esses momentos aqui sejam momentos para a gente evoluir, crescer e aprender juntos, tá? Mas essas pessoas que forem assistir, elas vão com certeza saber do que eu estou falando. E além de te pedir perdão, eu quero te dizer que não tenha dúvida nenhuma que a minha vida, ela está sendo transformada, e tudo que eu fiz para você, eu espero te restituir. Não só financeiramente, que de repente financeiro é o de menos, mas principalmente emocionalmente, que é o mais importante, que são os traumas da nossa mente. O maior inimigo que nós temos, ele age na nossa mente, ele não age no físico, ó, tá? Ele não age no corpo propriamente, ele age na nossa mente. E se você entender isso aqui, já vai ser mais importante, já vai ser a coisa mais que vai me deixar muito feliz, tá? Muito feliz. Então por isso que eu estou falando com você, que vão ser momentos muito intensos. A gente já está caminhando aqui para um espaço bom de vídeo. Começou a chover aqui, mas vamos lá. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do engano, tá? O engano é uma coisa muito importante da gente tomar cuidado.
Porque se a gente não toma cuidado, a falta do conhecimento nos leva a achar que está no caminho certo. Recentemente eu escrevi uma frase que fala muito sobre isso. Eu tive um insight ali e eu escrevi essa frase, tá? Que essa frase, ela fala exatamente sobre isso. Nós não somos enganados por outras pessoas propriamente, e sim nos deixamos enganar por outras pessoas. Por quê? Porque nós abdicamos de obter conhecimento, crescimento pessoal. Então, quando a gente abre mão de conhecer aquilo na essência, como se diz, na fonte, né? Tanto é que tem esse ditado: quem bebe na fonte, a água é limpa, a água é pura. Então, a gente abre mão de conhecer algo e aí a gente acaba sendo enganado. Só que a gente terceiriza isso. Por que a gente terceiriza, Lucas? Porque isso é um padrão da nossa mente. A neurociência hoje já comprova que o nosso cérebro, ele tem muito mais a sensibilidade para distorcer a situação. Por exemplo, eu errei, mas eu não assumo que eu errei. Eu terceirizo a culpa, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu já sofri um acidente. Eu vou usar os meus exemplos aqui, porque como eu falei lá no início do vídeo, gente, eu não quero expor ninguém, tá? E é lógico que vai acontecer momentos que eu vou exemplificar aqui as pessoas, mas não é para recriminar, não é para apontar o dedo, é para a gente analisar e aprender. É isso que eu quero que nós fazemos aqui dentro desses conteúdos que eu vou disponibilizar, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo. Certa vez eu sofri um acidente de moto. Eu sofri um acidente de moto numa rua que era reta e eu caí de moto sozinho. Mas quando eu caí de moto e eu fui contar a história para os meus amigos na época, eu terceirizei a culpa, eu não assumi a culpa. Eu não assumi que eu estava alcoolizado, eu não assumi que eu estava em alta velocidade, eu não assumi que a minha cabeça não estava ali com foco total na atenção. Eu simplesmente falei que o erro foi do quê? A minha moto tinha vindo do conserto e que a direção dela não ficou boa. Aí que eu passei num buraco, trepidou e eu caí. Não foi nada disso. Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha esse desenvolvimento pessoal. E aí o que acontece? Eu me enganei. E consequentemente eu enganei outras pessoas. Por que eu enganei outras pessoas? Eu prejudiquei essas pessoas? Não, propriamente não. Mas eu enganei elas e não assumi o erro. E a gente faz isso diversas vezes na nossa vida. Dezenas de vezes. Principalmente quando a gente tem falta de conhecimento. Por isso que é um dos princípios bíblicos que eu já vou falar com você aqui. Isso é princípio da humanidade. Se você não busca conhecimento, você vai perecer. Oséias 4,6 fala sobre isso. Por falta de conhecimento é que perece o homem. Não é por falta de igreja, não é por falta de religião, é por falta de conhecimento. Até porque a palavra de Deus, ela não fala de religião, A, B, C ou D. Ela fala da verdade, ela fala do que é o princípio, o meio e o fim, que é a palavra de Deus, tá? Então, o conhecimento é base para tudo na vida. Então, quando a gente... vou agora melhorar esse exemplo, porque que essa frase tem total sentido. Nós não somos enganados por outras pessoas, mesmo quando essa pessoa, ela tem o intuito de te enganar. Agora eu vou falar de negócios, tá? Falando do mundo empreendedor. Nós vivemos hoje numa era muito rápida, né? Muito ágil, principalmente com a tecnologia. Então, eu comecei a desenvolver pessoalmente, né, de forma muito forte, tá, e exponencial a curva de aprendizado através do marketing de multinível. E pessoas no Brasil, elas, em grande parte, acreditam que o marketing multinível, por exemplo, é uma picaretagem. Olha, não é a verdade, não é a realidade, vamos dizer assim. A realidade é que pessoas que têm
um propósito ruim, ou tem um intuito, porque aí eu nem falo que é propósito, né? Quando a pessoa não tem uma coisa boa no coração, quando o intuito dela é de prejudicar o outro, isso não é um propósito, porque propósito é uma palavra que vem de coisas boas, tá? Propósito é algo que eu falo, que eu vejo que é um adjetivo para um crescimento, e ele é um crescimento positivo, porque Deus criou o mundo com um propósito. Ele criou você e eu com um propósito, e isso é diferente. Então, quando a pessoa usa um dom, uma habilidade, um conhecimento para prejudicar o outro, isso aí eu já não falo que é um propósito. Então eu falo assim, o intuito é ruim. A pessoa pega um negócio bom e ela descaracteriza aquele negócio bom para usufruir do quê? Da sua inocência, da sua ingenuidade. Por isso que é fundamental desenvolvimento pessoal, conhecimento, crescimento, né? Autorresponsabilidade. Só que aí a gente está nessa era agora, que as pessoas, ela não tem conhecimento, e aí ela toma uma decisão pensando só no seu próprio umbigo, tá? E eu estou falando, pensando aqui em mim, eu estou falando em nós, não estou falando em você, eu estou falando em nós. O sentido é singular, não é? No plural. E diversas vezes eu tomei essas decisões pensando só no meu umbigo. E aí, consequentemente, logo ali na frente, eu tomei uma rasteira. Eu caí, eu tomei um tombo. Não foi nem uma rasteira, às vezes eu caí sozinho. Porque quando a gente toma uma decisão pensando só no eu, num crescimento profissional, financeiro, que seja só no eu, essa possibilidade de isso dar certo por muito tempo, ela é muito pequena. Então, em vez de você simplesmente tomar a decisão pensando, é o famoso golpe da casa lotérica com os velhinhos, né? Você chega lá, tem um velhinho, aí a pessoa está ali sempre vendo quem que é repetitivo, porque quem está com mau intuito, ele analisa, ele planeja, ele projeta. É incrível como a habilidade do homem, né, e a inteligência que ele tem faz ele planejar as coisas ruins. Porque se você pensa que uma pessoa que não tem um caráter legal, que não tem um caráter íntegro, não é ético, essa pessoa, ela planeja, mas ela tem inteligência. Não pense que ela é leiga, que por causa que ela não estudou essas coisas. Não, ela é muito inteligente, só que ela usa esse dom de uma forma errada, tá? Então, o que acontece lá na casa lotérica? O golpe do bilhete premiado. Chega lá, a pessoa vê um velhinho, né, uma pessoa que ela já percebe que tem uma dificuldade de discernimento, de conhecimento, e fala, olha, eu tenho um bilhete aqui que vale 50 mil reais, tá? Premiado, 50 mil reais. Só que eu não posso ir lá na caixa, eu tô com meu nome sujo. Ela inventa um monte de desculpas. Nesse momento, ela tá sim buscando enganar uma pessoa, certo? Mas no segundo momento, a pessoa que topa e acredita, ela propriamente está se enganando e está pensando no eu. Começa pelo próprio umbigo, pela vaidade, pelo ego, pelo orgulho, sabe? Porque ela pensa o seguinte, eu vou aproveitar, já que ela não pode ir lá receber, eu vou pegar e vou dar ela um dinheiro aqui. Ou a pessoa já até cantou, né? Olha, quanto que você pode me pagar nesse bilhete? Você tem aí 5 mil reais? Pensa, 5 mil para 50 mil, a pessoa fala, uau, é muito dinheiro, né? Ela multiplicou o dinheiro dela em alguns minutos. E aí começa-se o prejuízo, não só financeiro, mas emocional. Porque o impacto financeiro, tudo bem, vai ser forte, mas o emocional vai ser muito maior. E aí ela vai começar o quê? A recriminar as pessoas. É uma reação, é natural. Eu tomei uma pancada, qual que é a minha natureza do homem? Reagir, dar outra pancada. E esse é um dos problemas da falta de conhecimento, da falta da inteligência emocional, que é isso que eu quero frisar com você nesses próximos conteúdos, nesses próximos momentos juntos aqui. Porque sem inteligência emocional, o homem não pode chegar a lugar nenhum. Você pode até ter um certo momento de
Alegria, porque isso não é felicidade. Felicidade, depois nós vamos falar mais profundo sobre isso, sobre significado de palavras, etc. Mas felicidade é algo pleno, é algo contínuo. Momento é alegria, e alegria é passageiro. Não adianta nada você sorrir hoje e ficar 10 anos chorando ou arrependido. Então, não confunda alegria com felicidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É muito importante isso. Então, nós não somos enganados por outras pessoas. Nós é que nos deixamos nos enganar. E o engano que eu estou querendo dizer que no tema desse vídeo é justamente isso. Que durante anos da minha vida, décadas da minha vida, eu me deixei enganar. Que é essa pressão que a gente sofre da sociedade. A gente sofre uma pressão. Olha, você tem que ter o carro assim, você tem que ter o corpo assado, você tem que ter o cabelo assim, você tem que se vestir assim, você tem que trabalhar desse jeito. E aí você chega num lugar que o padrão de trabalho, né, igual eu já trabalhei dezenas de anos. Dezenas de anos foi ótimo, né? Mas vários anos eu trabalhei com a área de vendas e de uma forma muito agressiva, muito forte, tá? Eu fui aquele vendedor que, vamos dizer assim, vendia passagem de avião caindo. E hoje eu não consigo mais fazer isso. Por quê? Porque houve um processo na minha vida de entender sobre ética, sobre caráter, sobre personalidade. Tudo isso foi transformado, principalmente pelo processo que eu vivi na baixa, de sofrimento, as consequências. Toda semente, tudo que a gente faz na vida é uma semente. Nós estamos dentro da lei, nós estamos debaixo de um princípio, que é a lei da semeadura. Então tudo que você faz na sua vida, seja pessoal, profissional, relacional, conjugal, tá? Saúde espiritual e financeira, é uma semente. A semente já está dentro de você. Se você semeia, você vai colher, não adianta. Só que aí que vem a questão. Por isso que aqui eu estou falando de uma forma muito, muito, muito genérica. Eu não vou especificar nada sobre igreja A, B ou C, nem religião A ou B ou C, nem denominação. Não é isso. Eu estou falando de princípio. E eu tive essa experiência. Porque depois que eu li a Bíblia toda, e eu continuo lendo, porque isso aqui é o alimento que eu mais anseio, mais quero aprender, é o que tem aqui. Porque tudo que se eu tivesse lido isso aqui antes, a minha vida não tinha chegado aonde ela chegou. Ao buraco que eu fui, a lama que eu fui me sujar, sabe? Então isso é importante. Então nós precisamos entender que o engano não vem do outro, vem de mim mesmo, vem das vendas, né? Vem do véu que está sobre os meus olhos. E a partir do momento que eu abro mão de conhecer, eu vou provavelmente me prejudicar. Logo ali na frente, as coisas vão dar erradas, principalmente falando financeiramente e profissionalmente, porque não dá para colar na prova, igual na escola, né? O importante da escola, a escola no Brasil é um negócio que como se diz, uma linha de montagem. Uma linha de montagem. Você entra lá e sai funcionário. Você sai com a carreira para ser funcionário o resto da vida, trabalhar 40 anos, aposentar e depois de 40 anos descobrir que aquilo que você fez durante 40 anos não valeu a pena. É bem isso. Porque financeiramente falando, a sua aposentadoria vai ser 40% a menos do que você trabalhou a vida inteira ativa. E isso não vai ser o suficiente para você se manter. O seu padrão de vida não vai ser igual. Você vai ter um padrão de vida muito alto, porque às vezes você teve uma carreira até brilhante, você cresceu profissionalmente, mas chega no final da vida, se você não teve ensinamentos de crescimento pessoal, profissional, financeiro,
você não vai investir o seu dinheiro, você só vai gastar. E aí o que vai acontecer? Você tem um padrão muito alto de vida, porque o seu salário foi crescendo durante essa jornada. Quando você aposentar, você vai fazer isso aqui, ó. Tum. Os seus ganhos vão diminuir 40% no mínimo. E aí começa um buraco, né? E aí que está a questão, porque nós como humanos, nós temos uma essência, nós temos um DNA próprio, algo muito, muito, muito profundo e que nos faz ficar suscetíveis, nos faz ficar sensíveis a essa sociedade, a esse mundo consumista, que você vai encontrar essa felicidade em lugares, em pessoas, em roupas, em bens materiais, e não tem nada disso. A felicidade, ela está dentro de você e ela vem muito antes do dinheiro, da realização profissional ou financeira. O restante é consequência. A felicidade está dentro de você. Então, esse que é o propósito, tá? Eu vou encerrando por aqui. Você que está assistindo aqui até o final, eu vou te fazer esse convite para você ficar à vontade. Coloca aqui, de repente, uma pergunta que tenha sentido para você. E, claro, se eu não souber, eu vou buscar em pessoas que eu sei que pode nos auxiliar, tá? Pois isso é uma coisa que nós vamos falar muito dentro desses conteúdos, porque uma coisa é você ser modelo, outra coisa é referência. Então, qual que é o meu modelo único, tá? Eu não vou mais esconder essa parte, porque antes eu estava meio que disfarçado, e eu quero apagar essa página da minha vida, tá? Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, ponto final. Esse é o meu modelo. Eu quero seguir o que Jesus fez na terra, porque ele veio na terra com esse propósito, para nos ensinar caminho, tá? Só que dentro do desenvolvimento pessoal eu aprendi muito, e é importante, nós precisamos de ter referências, porque se você não tem boas referências por escolha própria, você não decide quem você vai seguir, você acaba sendo influenciável e seguindo sem querer outras pessoas que não vão te construir. E aí há uma confusão, tá? Há uma confusão, que eu até escrevi sobre isso nas redes sociais hoje, porque a gente acredita que está construindo um futuro, mas na verdade a gente está destruindo um futuro. Lembra-se disso, porque eu já tive experiências que, inclusive nós vamos falar sobre isso, há pouco tempo atrás, eu passei por experiências muito fortes no ano passado, onde eu percebi que eu estava indo para o caminho errado, mas parece bom. Então, muito o bom não tem nada a ver com o ótimo. O bom nos leva a ficar na zona de conforto, a ficar paralisado, sabe? Deixa com que o medo seja maior do que os nossos sonhos para caminhar em excelência, para buscar o ótimo, para buscar uma qualidade de vida melhor, para buscar um caráter melhor, uma personalidade melhor. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas o que eu quero dizer é que é possível você melhorar todos os dias. E depois que eu estipulei essa meta para a minha vida, as coisas mudaram da noite para o dia, não da noite para o dia, mas mudaram significativamente daquele momento que eu decidi e comecei a colocar em prática. Por isso que eu falo com você de referências, porque nós somos a reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos. Só que essas 5 pessoas hoje, no padrão, no mundo que nós vivemos hoje, no século 21, está relacionado diretamente não só às pessoas físicas, mas ao virtual também. Aquilo que você assiste, os vídeos que você acompanha, as músicas que você ouve, os livros que você lê, os filmes que você escolhe assistir, as pessoas que você convive, seja no trabalho, seja, vamos dizer, no meio que você tem de amizades. Você precisa pensar sobre isso,
porque nós somos reflexos das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso é uma frase de um grande mentor meu chamado Jim Rohn, né? Ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então nós vamos falar muito mais sobre isso, mais aprofundado, tá? Então o convite para você é esse. Se você tá gostando ou não, deixa aqui o seu comentário, coloca aí a cidade de onde que você está assistindo, e eu espero que esses momentos que nós vamos viver aqui juntos possam ser não só de crescimento para você, mas como para mim também, ok? Porque eu gosto muito dessa frase que me veio à cabeça um dia e eu venho praticando ela sempre aqui nos vídeos, nos conteúdos, que se você melhora, eu também melhoro, ok? Então um grande abraço e até um próximo momento juntos.